Era de uma cidade e mudou de nome. Aí mudou de cidade e mudou de nome. Aí mudou de cidade, mas manteve o nome. Aí mudou o nome, mas ficou na cidade. Que confusão, hein? Calma que eu vou te explicar. Hoje, o Times da NBA conta a história do Washington Wizards. O Washington Wizards é o time de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Mas esse tem história. Começa lá em Chicago, em 1961, como Chicago Packers e depois Chicago Zephyrs. Em 1963, o time vai para Baltimore e recebe o nome de Bullets, as balas de Baltimore. Nome que se manteve quando, em 1973, o time finalmente foi para o Washington. Primeiro era o Capital Bullets, depois virou o Washington Bullets, até que em 1997, enfim, chegamos ao Washington Wizards como conhecemos hoje. O Washington Wizards é um bom exemplo para a gente explicar uma coisa. Muitas vezes a gente chama os times da NBA de franquias, e é justamente por histórias como essa. Os times mudam de nome, mudam às vezes até de cidade, mas é a mesma franquia. E é por isso que é impossível falar da história do Washington Wizards sem falar de algumas dessas fases anteriores. Por exemplo, dos 5 jogadores com camisas aposentadas nos Wizards, 4 jogaram por lá ainda na época de Baltimore Bullets. E 3, inclusive, foram draftados pelo time durante os anos 60. Earl Monroe, Gus Johnson e Wes Unseld, que foi MVP da liga na sua temporada de calouro em 1968-69. Liderados pelos 3, os Bullets chegaram à sua primeira final de NBA em 1971. Antes, nas finais do leste, passaram pelo New York Knicks com uma cesta decisiva do Gus Johnson no jogo 7. Mas na final, os Bullets foram varridos pelo Milwaukee Bucks de Kareem Abdul-Jabbar e Oscar Robertson. O trio acabou se desfazendo durante a temporada seguinte. Só quem ficou foi Wes Unseld, mas em 1972 ele ganhou a companhia de Elvin Hayes. Até hoje, ele é o maior pontuador da história da franquia. Foram mais de 15.500 pontos e a camisa 11 é outra aposentada por lá. Foi com os dois em quadra, mas já como Washington Bullets, que o time chegou às finais da NBA em 1975. Apesar de favoritos, os Bullets perderam para o Golden State Warriors. A dupla, enfim, chegou ao título em 1978. Até hoje, o único na história da franquia, em cima do Seattle Supersonics e com Wes Unseld escolhido o MVP das finais. And the celebration can begin in Washington. Na temporada seguinte, uma repetição da mesma final, Washington Bullets contra Seattle Supersonics. Mas dessa vez, os Supersonics levaram a melhor. The Seattle Supersonics capture the NBA championship by dethroning the Washington Bullets in 5 games. A década de 70 foi, sem dúvidas, a melhor na história da franquia. Foram 4 finais disputadas e um título conquistado. Os anos 80, no entanto, não foram tão bons assim. Um time de altos e baixos, literalmente. No draft de 85, o Washington escolheu Manute Bol, de 2,29 metros de altura, um dos jogadores mais altos da história da NBA. Um especialista em defesa, chegou a dar 15 tocos em uma partida. 2 vezes. Isso um ano antes do time draftar o jogador mais baixo da história da NBA. The Washington Bullets select Tyrone Bogues, Wake Forest. Dá uma olhada nessa foto do Muggsy Bogues do lado do Manute Bol. Parece até uma criança, mas o cara jogava demais. Não à toa, foi um dos jogadores que tiveram suas habilidades roubadas pelos Monstars no primeiro Space Jam. Você lembra disso?
Mais do que pelo desempenho do time em quadra, os anos 90 ficaram lembrados pela grande mudança da marca do time, principalmente, claro, a mudança de nome. Finalmente chegamos ao Washington Wizards, do vice-presidente e acionista majoritário Michael Jordan. Isso mesmo, depois da sua segunda aposentadoria, o Jordan virou dirigente dos Wizards, mas por apenas 2 anos, porque em setembro de 2001 o homem resolveu voltar a jogar e nos Wizards. Apesar dos 38 anos e de algumas lesões, o Jordan jogou bem em Washington, o que inclui esse tocaço aí contra o Chicago Bulls em 2002. Mercer on the run. What a play! What a defensive play! A two-hand block steal. E um jogo de 51 pontos contra o Charlotte Hornets aos 38 anos de idade. Estava chegando o fim da carreira dele, que se aposentou definitivamente no final da temporada 2002-2003. E essa temporada foi bem emocionante. No último jogo dele em Washington, a torcida aplaudiu por 3 minutos seguidos. I've never seen this before. Listen to this. E é claro que Michael Jordan foi convocado para o All-Star Game, onde protagonizou o confronto histórico com o Kobe Bryant. Com direito à provocação e tudo, hein? Apesar de toda a empolgação em torno de Michael Jordan, o time não deu muito resultado. A primeira vez que o Washington Wizards, com esse nome, chegou aos playoffs foi na temporada 2004-2005. E aí, o cara do time era Gilbert Arenas, um pontuador nato, cheio de grandes jogadas e lances decisivos em Washington. Ele, inclusive, fez um buzzer beater, uma cesta no estouro do relógio, que deu a vitória aos Wizards no jogo 5 da série contra o Chicago Bulls. It's over. The Wizards have defeated the Bulls. Mas o time caiu para o Miami Heat na fase seguinte dos playoffs. Muitas lesões e problemas fora de quadra fizeram os anos seguintes do Washington Wizards serem bem difíceis. A esperança dos torcedores só voltou com a escolha dos drafts de 2010 e 2012. With the first pick in the 2010 NBA Draft, the Washington Wizards select John Wall from the University of Kentucky. With the third pick in the 2012 NBA Draft, the Washington Wizards select Bradley Beal from the University of Florida. John Wall e Bradley Beal ficaram 7 anos juntos no Washington Wizards. Beal é o maior arremessador de 3 pontos da história da franquia. Wall é líder em assistências, mas não só isso. Em 2014, ele ganhou o torneio de enterradas pulando por cima do mascote dos Wizards. John Wall is in the building. Nos playoffs de 2017, o John Wall meteu esse game winner contra o Boston Celtics. He gives it to Wall. Working against Bradley for 3. John Wall! What a shot! Apesar das muitas grandes jogadas, o John Wall teve a carreira atrapalhada por uma série de lesões. Ele deixou o time em 2020. Já o Bradley Beal saiu em 2023, mas serão para sempre lembrados com a camisa dos Wizards. Yeah, I belong here. 2 brasileiros passaram pelo Washington Wizards, o Nenê e o Raulzinho. O pivô brasileiro, inclusive, teve algumas de suas melhores atuações na NBA com a camisa dos Wizards. Na temporada 13 e 14, por exemplo, fez 30 pontos contra o Los Angeles Lakers e contra o New Orleans Pelicans. Ele ficou em Washington entre 2012 e 2016. Já a passagem do Raulzinho foi menor, entre 2020 e 2022. Neno spins the right block, flips up a shot and scores on Tyrese Maxey. E essa foi a história do Washington Wizards aqui no Times da NBA. Até a próxima, eu fui e até mais.